Oiê! Hoje eu vou falar de um exposed do meu amigo, pois esse assunto realmente me assustou muito e eu realmente queria compartilhar com vocês aqui, para vocês entenderem que uma mensagem desse tipo não é de se fazer, tá bom? Tudo começou lá em 2024. Foi onde eu conheci ele. A gente fizemos ótimos amigos e tudo mais. E eu tinha um outro amigo também, que vamos chamar ele de Panda. E esse amigo aí que eu estou falando agora aqui do Exposed, vamos chamar ele de Tomate. Pode ser. Bom, o Tomate, ele era bem hipócrita e bem falso. Tanto que quando eu mostrei a ele, o Panda, ele começou a, sei lá, ficou meio enjoado por algum motivo. Sendo que o Panda não fez nada. E tipo assim, isso foi meio estranho o que eu achei. Mas enfim. Bom, lembrem que eu disse que ia ter coisas pesadas, exemplo, homofobia? Então, é agora que vai acontecer. Bom, um dia eu estava jogando Pig com o Tomate. E teve uma hora que eu disse assim, Tomate, tipo assim, tu não pode ficar julgando o Panda sem motivo, ele não fez nada. E mano, olha o que o Tomate disse. Ai não, mas aquele gay, viado, não sei o que. Tipo, mano, pra quê? Não faz sentido nenhum ele falar isso só porque você não gosta dele. E outra coisa, o Panda, ele é homem. E o Tomate ficava chamando ele de mulher. Tipo, mano, respeita o sobrenome das pessoas. Ah, mas eu chamo a pessoa do que eu quiser. Dane-se! Não faz sentido você fazer isso. Porque, meu Deus, isso é horrível. E nojento ao mesmo tempo você não respeitar o sobrenome da pessoa. Independente ou não. E teve umas horas que minha conta ficava meio bugada. Apareceu aquela tela lá de alguém entrou na tua conta. É melhor tu resolver isso. Tipo, eu não sabia quem era. Mas eu achava que era ele. Porque ele sabia a minha senha da minha conta. Ele sabia. Porque eu dei a ele. Antes disso tudo acontecer. E teve uma época que ele ficou meio estranho. Ficou fazendo um monte de briga polêmica. E tipo assim, teve uma ligação dele e eu e o Panda que eles ficaram brigando. A gente tava jogando Dead Rails, foi lá em 2025, bem onde Dead Rails começou a ficar famoso. Gente, desculpa se eu estiver gaguejando, porque é minha primeira vez fazendo esse tipo de vídeo e eu tô muito nervosa, tá? Então, desculpe. Continuando. A gente tava jogando Dead Rails e do nada ele simplesmente... Mano, ele simplesmente... Meu Deus. Eles simplesmente ficaram brigando. Não porque, tipo, eles se odiavam. Isso por um motivo muito besta. Que foi o Tomate que criou. Que foi que o Tomate queria se concentrar no jogo. Enquanto eu e o Panda estavam conversando, enquanto jogava e tudo mais. Aí, do nada, o Tomate meteu um... Ai, véi, tipo, cala a boca, tô querendo me concentrar aqui. Mano, se ele quisesse se concentrar, era só ele ter diminuído o volume da ligação, que
pelo visto tem uma opção de diminuir o volume da ligação, né? Era só ele ter feito isso. Mas não, ele brigou com a gente, dizendo que a gente estava atrapalhando ele. E, gente, pra vocês entenderem, ele só estava dirigindo o trem. Ele não tava fazendo mais nada além de só dirigir. Tipo, mano, é só deslizar o dedo o dedo reto e dirigir o trem, mano. Tipo, o que tem de concentração nisso? E ele também é muito hipócrita, porque quando o Panda deu uma moral nele, dizendo, tipo, mano, se tu tá querendo se concentrar, é só desligar a ligação. Você não é obrigado a nada a ficar na ligação, algo do tipo, sei lá o quê. Mas não, ele continuou, mandando o Panda calar a boca. Eles começaram a brigar, mano, por causa disso, por causa do tomate. Eu achei um negócio besta. Tipo, pra quê, mano? Você não é obrigado a ficar na ligação. Você não é obrigado a ficar escutando a gente. Era só você diminuir o volume. Ou até mesmo sair da ligação, se você não queria conversar. Agora, ficar falando que quer se concentrar e mandar a gente calar a boca por causa que você quer dirigir o trem, sendo que o trem é só deslizar o dedo pro lado e pronto. Ah, não, né? Aí é meio complicado, né? Vamos pro caso 2, porque o caso 2 vai ficar só um pouquinho sério. Um pouquinho. Que vai ser onde a gente chega lá no segundo caso que aconteceu, tá bom? Bom, o caso 2 não é tão sério, mas eu vou estar explicando. Bom, o caso 2 foi onde a gente, sei lá, ele começou a gostar de mim. Eu não gostava tanto dele, até porque, sei lá, mano, a gente ainda tava se entendendo depois desse caso e tudo mais. Ele tava começando a gostar de mim, mas eu não gostava dele. Tipo, assim, eu gostava só um pouquinho, mas sei lá, eu não era tão apaixonada por ele. Mas enfim, o que aconteceu foi que ele começou a ficar de fofinho, né? Como eu posso dizer, de uma gentileza. A gente começou a ficar fofinho, mas eu não tava muito assim, né? Eu não tava muito, sei lá, nele. Mas ele tava muito apaixonado por mim. Aí a gente tava se entendendo, mas aí eu entendi que eu não gostava de homem, eu gostava de outra pessoa. Só que eu não queria dizer isso nossa uma semana de namoro. Então eu fui lá nele, disse que eu acho que eu não tava se entendendo muito bem, que eu era lésbica e tudo mais, blá blá blá. Mas aí ele disse, tá bom, tudo bem, respeito. Ele disse que respeitava, mas cara, depois disso, nem parece que ele respeitou, porque teve algumas partes que ele ficou meio, sei lá, falando, mano, eu gosto de você, ai, não sei o que, mandando mensagem assim, sabe? E um dia que ele mandou uma música pra mim, que era uma música assim, não! Só que eu expliquei de novo pra ele que eu não era hétera, que eu não gostava dele, senti outra pessoa, e tudo bem. Ele falou, tá bom, beleza, respeito. E mano, teve um dia que eu disse a ele que eu não tinha sentimentos por ele, que eu gostava de outra pessoa, que eu não era hétera e que era pra ele respeitar. O que ele disse? Tá bom, né? Tipo, E tá, eu sei que, tipo, foi algo de carinho e tudo mais, mas, tipo assim, não
precisa você colocar um monte de emoji só pra você pedir desculpas e tudo mais. Era só você ter falado: ah, me desculpa, eu não vou fazer mais isso, me perdoa de verdade. Era só fazer isso, não precisava mandar um monte de emoji. Tipo assim, eu sei que ele disse que não era pra eu abandonar ele, mas... Mano, eu acabei de dizer um negócio. E tu quer dizer isso? Eu disse... Eu ainda falei, eu quero ainda ser sua amiga, mas eu não vou ser mais a sua... algo a mais. Não quis falar que eu ia te abandonar pra sempre. Uau, não. Meu Deus, cara, meu Deus. E é só um pouquinho desrespeitoso, porque você acabou de explicar uma coisa séria e do nada você fica aqui, tipo, não sei mais nem palavras pra dizer o quanto que isso é ridículo. Não dá pra explicar, mano, porque, meu Deus, cara, eu deixei muito especificamente... Eu deixei muito específico que eu ainda ia ser amiga dele e que eu não ia abandonar ele e tal. Ele não precisava fazer isso. E ainda mais, o Tomate, ele é muito exagerado porque, tipo assim, qualquer coisa que eu falo, ele meio que fingia ser melhor, tá ligado? Era muito chato isso, muito estranho. E assim, de tanto que ele é hipócrita, tem umas horas da gameplay que era eu, ele e um amigo dele, que ele ficava brigando com o amigo dele porque basicamente na versão dele o amigo dele tava meio que trapaceando, trazendo os bichos pra ele e tudo mais. Era Dennis Ridge. Aí quando foi, o Tomate literalmente trouxe pro amigo dele. Tipo, isso não faz sentido. Você acabou de reclamar com seu amigo que ele tava te trazendo pra você. Não faz sentido você também trazer pra ele. Isso é muito hipocrisia. E pra finalizar esse vídeo, vamos pro caso 3. Porque esse vídeo tá muito longo e também porque eu não tenho muito tempo pra poder fazer isso. E também porque o caso 3 vai ser muito pior do que vocês acabaram de ver aqui. E, sinceramente, se vocês forem crianças, por favor, eu recomendo vocês saírem desse vídeo. Porque agora vai ser sério. Bom, esse caso vai ser um pouco mais sério, pois é relatado a morte e também vai ter alguns palavrenzinhos, porque realmente me dá uma raiva do que ele fez nesse momento. Enfim, depois de alguns anos, chegou 2026. Bom, é um pouquinho pessoal isso aqui agora, mas meio que nesse ano foi quando a minha avó acabou morrendo. E assim, eu chorei muito. Então, eu fui tentar ligar para um amigo, né, o Tomate, que ele não é mais meu amigo, obviamente, para falar sobre esse assunto, dizendo que a minha avó acabou falecendo e tudo mais. E a primeira coisa que ele falou foi: o quê? Não, e eu não tô falando tipo o que de desespero ou algo do tipo. É um que aleatório. Tá, ele deve não ter escutado, mas mano, eu tava literalmente chorando e muito alto. Como é que ele não conseguiu perceber que eu tava literalmente chorando? Ele podia pelo menos falar: mano, o que houve? Até porque ele sabe, eu acho que provavelmente ele escutou eu chorando, eu ficando desesperada e algo do tipo. Até porque, mano, o tempo que eu tinha ligado pra ele foi há 5 minutos depois que a minha avó morreu. Mas enfim, de boa. Eu fui lá. No dia seguinte, eu falei pra ele o que aconteceu,
porque minha avó acabou morrendo e tudo mais. E a primeira coisa que ele disse foi: ai, mas a sua avó não morreu, ela faleceu. Quem é que fala isso depois de uma morte grave? Cara, isso é uma porra. Mano, isso é muito desrespeitoso, porque, mano, meu Deus do céu, você acaba... Mano, imagina, algum familiar seu morreu, uma pessoa que você ama morreu, aí você vai falar isso pro seu amigo, e ele do nada fala: ai não, ela não morreu, ela faleceu. Sinceramente, eu chorei quando ele falou isso, sinceramente, porque eu fiquei muito chateada. E olha, pra piorar, a minha amiga, entre aspas, tava lá na ligação. Ela viu isso, ela percebeu o desconforto e ficou muito assim. Então a gente desligou a ligação, ela me acalmou e tal. E cara, meu Deus, que desrespeito. E sabe qual é o pior? Sim, tem pior. Quando eu pedi pra ele pedir desculpas, cara, foi muito horrível, porque ele falou que só porque já tinha passado esse assunto quer dizer que não precisa ser resolvido, porque já passou isso, já não precisa mais falar sobre esse assunto, porque já passou. E cara, a desculpa dele foi muito grossa, tipo, tá, desculpa, meu Deus, não sei o que. Tipo, mano, cara, você literalmente respeita uma morte. O que você tá querendo fazer com isso? Você tá achando que isso é normal? Isso não é normal. Isso é desrespeito e horrível o que você tá fazendo. Porque, mano, meu Deus. Cara, eu não tenho nem palavras a descrever o quão horrível isso é. Mas, enfim, eu acho que eu já disse bastante. Quer dizer, ainda não. Ainda não. Porque, pra piorar a situação, temos também um desrespeito com o suicídio. Bom, né? Primeiramente, vamos lá. Isso é um pouco sério, mas acabou tendo um caso de suicídio com uma amiga minha. Quer dizer, não é a minha amiga, é a amiga da minha outra amiga. Vamos chamar ela de Coelhinho, tá? A Coelhinho me relatou que a amiga dela tinha se matado. E, tipo assim, eu realmente não queria estar falando sobre isso, mas eu realmente preciso informar isso pra vocês. Coelhinho, se você estiver vendo isso, desculpa, sinceramente, eu não queria estar falando sobre esse assunto, mas de tão estranho que isso foi, eu precisei falar. Então, ok. Aí, ela falou isso pro Tomate. A Coelhinho falou isso pro Tomate. A Coelhinho falou isso pro Tomate. E, cara, sabe o que ele disse? Ele disse bem assim: ai, mas suicídio é pecado, né? E Deus não perdoa pecado. Cara, a menina ela literalmente se matou porque ela teve um negócio difícil, uma vida difícil. Você acha que ela é pecadora por causa de... Mano, meu Deus. Ele literalmente chamou ela de pecadora porque ela se matou. Cara, que porra, que desrespeito. Mano, dois casos de morte e ele acha que falar essas coisas é normal. Tomate, se você estiver vendo isso, cara, pense nas coisas antes de você falar e nem fica falando, ai, desculpa, ai, já passou. Porque, mano, isso não é... E eu sei que isso não tem nada a ver com o caso. Eu não sei se eu já falei isso, algo do tipo, mas eu vou estar falando aqui. Ele simplesmente chamou um amigo da Coelhinho de... Como é que eu posso dizer? Vamos dizer que ele chamou ele de...
drogado. Assim, eu não posso estar dizendo a palavra aqui, mas caraca, véi, isso é muito esquisito. E quando a Coelhinho ficou muito desconfortável com isso. Então ela pediu pra ele pedir desculpas porque ela não gostou nada disso. E nem o amigo da Coelhinho gostou desse apelido, entre aspas, porque nem é um apelido. É só apenas um desrespeito com a pessoa. E tipo assim, o Tomate começou a enviar um monte de like. Tá. Desculpa. Sabe por quê? Porque assim, eu que tinha falado pra ele, na verdade, né? Não foi a Coelhinho, fui eu. Pra ele pedir desculpas. Porque ela não tinha gostado nada disso. Então, eu pedi pra ele fazer um texto pedindo desculpa. E ele ficou mandando um monte de desculpa. Like. Mano, você tem algum problema? Eu só pedi pra você fazer um texto pedindo desculpa. Organizado. E não um monte de desculpa, likes e não sei o que. Cara, que desrespeito. Pelo amor de Deus. Isso não é engraçado. É um assunto sério. E você literalmente tá mandando um monte de like com uma mãozinha de furry. E, mano, meu Deus. Então, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, sinceramente, se esses sinais aparecer com algum amigo ou amiga de você, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa não é legal. Porque simplesmente desrespeitar uma morte e fingir simplesmente... Ai, cara, eu não vou nem falar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal. E esse vídeo demorou muito pra editar, porque eu tô editando esse vídeo há 10 horas da noite. Então, é isso. Fiquem atentos aos sinais. Bye, bye.